Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Esse é o canal NótriaGel, tá? Mas no Instagram somos GeoNótria, no site também GeoNótria e no Facebook agora eu não recordo, mas é que o Facebook realmente é a ferramenta que eu menos utilizo, tá? Sendo bem franco. Mas é isso aí, agora pintou uma janela onde eu posso comentar sobre o assunto matrícula, que é um assunto pendente aí, que eu queria ter trazido há muito mais tempo. Afinal, eu não gosto de omitir informação ou deixar de transmitir informação para possível cliente ou para você civil comum que não tem nem ideia do que eu estou falando, tá? Então, conversando com algumas pessoas dos setores ambientais, né, eu resolvi trazer esse material aqui até para elucidar melhor as coisas, né? Eu havia comentado com vocês tempos atrás a respeito de períodos onde foram confeccionadas as suas matrículas ou escrituras. Por que eu cito isso, tá? Vejam aqui, essa matrícula aqui ela é antiga. Ela é de 1994, obviamente eu ocultei todas as informações pertinentes ao cliente, tá? Só que assim, isso é uma área aqui na minha cidade, né, na minha cidade natal, na verdade, eu não moro mais na minha cidade natal, mas deu problema nessa área. Eu não vou nem mostrar onde ela é, né, no Google Earth, porque pode gerar problemas, tá? Mas aí, obviamente, por se tratar de uma matrícula antiga, ó, e aqui tem toda essa citação que eu vou agora evidenciar. Ó. Se vocês têm algum papel referente à área de vocês, seja urbana ou rural, com essa descrição, ó, o imóvel tal, né, com a matrícula número tal, que aqui está ocultada, mas vamos supor aí que a matrícula é 20000, perfeito? Né, da comarca da sua cidade. Então, imóvel, um terreno situado no bairro, tarará, né, vamos citar aqui, vamos dar nomes utópicos aqui. No bairro centro da tua cidade, quarteirão formado pelas ruas Brasil, aí com a rua, sei lá, Estado, com a rua Cidade e a rua Nome de Alguém, tá? Beleza. Com a área de, vamos chutar aqui um valor, de 20.000 metros quadrados. O equivalente a 2 hectares, dentro da cidade, parte urbana. Né, medindo tantos metros a uma distância, com a frente para o norte, para a rua, um dos nomes citados. Distante a tantos metros de um dos nomes citados como rua. Que fica ao leste, com medida tararã, à frente do nome da rua tararã. Né? Enfim. No momento em que eu fui medir essa área, tá? E supostamente esses 2 hectares, não vou aqui falar quantos eram, se era acima, se era abaixo, tá? Fica aí na mente de vocês isso. O proprietário aqui quis verificar o seguinte: este meu imóvel, né, que na verdade é só um terreno, ele tem a possibilidade de gerar o tipo de construção ou empreendimento que eu pretendo realizar. Nós fizemos uma análise em conjunto aqui, né? O pessoal aqui que trabalha junto comigo, que existe ali ambiental, geólogo, agrônomo, biólogo, né? Existe essa equipe toda envolvida, técnicos ambientais e também engenheiros químicos, se eu não estou enganado, tá? Então é todo esse pessoal, toda essa gama de profissionais atua junto comigo, ou eu junto com eles, dependendo da demanda, tá? E nós identificamos aí nessa área que haviam 2 sangas, que na verdade uma tem apenas esgoto, né, passando por ela, e uma outra que é alimentada por uma outra rede que vem de uma outra área, né, onde nesta área existem um conjunto de habitações, né? Não dá para citar se é casa ou se é prédio, porque daí começa a evidenciar as possibilidades de lugares na cabeça do pessoal. Mas a única coisa aqui que dá para citar é que é no município de Novo Hamburgo, tá? Isso não vai me gerar problema. Mas enfim, nós identificamos aí que o empreendimento da pessoa, a área da pessoa, estava toda comprometida por passar sangas na área. Então, caracteriza APP. Então essa área ficou inviável para ter algum tipo de construção ali, a não ser num trecho muito menor do que a área proporciona, tá? E aí tem mais uma outra pega do porquê que eu estou mostrando aqui uma matrícula com este período aqui, ó. Eu citei em alguns vídeos anteriores aí a precariedade de informações, afinal eu sou um dos poucos profissionais topógrafos, que o nome técnico do curso é curso de
técnico em agrimensura, né, que eu consegui através da Bom Pastor, tá? Essa credencial e esta atribuição, esta profissão, né? Muito feliz, inclusive, por ter exercido o meu período como aluno, né, na instituição. Não me arrependo em nenhum momento. E temos essa atribuição para georreferenciamento, que é algo relativamente novo no país, tá? Ele vem aí criando uma demanda já há uns 10, 15 anos, e de uns tempos para cá tem sido necessário cada vez mais profissionais imbuídos desse conhecimento, dessa atribuição. Por quê? Existe aquele problema de sobreposição de área. Por não ter um posicionamento global na área, até aqui vou pegar agora o meu globo terrestre, que eu sempre utilizo aí nos vídeos. O que ocorre? Temos as posições globais, obviamente com suas coordenadas, e o que ocorre é, por não ter essas informações já referenciadas anteriormente e termos apenas ângulos e distâncias, né, dos equipamentos anteriores, acabava que por não haver a certificação junto ao INCRA, e em breve isso vai ser cobrado de forma urbana também, né, de outras áreas, acontecia a sobreposição de área, que é o que? Esta área aqui X com a outra área Y, e aí por não ter a posição global entre um eixo de área e outro aqui, ó, acaba que uma área sobrepõe a outra. E aí, detalhe, por mais que o profissional que tenha ido lá com a estação total tenha utilizado de todo o rigor técnico, toda a habilidade dele, não se sabe o que foi medido anteriormente na área ao lado. Então aí que ocorre o problema de haver a sobreposição. Em alguns casos é de milímetros, outros centímetros, e as pessoas não se apegam a esse detalhe. Mas eu já peguei muitos casos onde a sobreposição ela é bem avançada. Ou seja, ela caracteriza uma sobreposição que poderia quase que gerar 1 ou 2, 3 terrenos urbanos, né? Lotes urbanos. Claro, isso também depende do tamanho das áreas ao qual elas tinham as suas matrículas anteriores. Mas há casos em que essa sobreposição ela não chega a ocupar ali quase 300 metros de uma área sobre a outra, mas é um valor considerável, que daria para ter um corredor no pátio de uma casa, ou em questões rurais, daqui a pouco uma invasão de 8, 16 metros de largura, em um comprimento de daqui a pouco 200 metros, 200, 300 metros a meio quilômetro. Imaginem a sobreposição em metros quadrados quanto seria, tá? Daria quase para construir um condomínio em cima. Então, por isso que eu menciono que se você tem uma matrícula da sua área que é bastante antiga, e isso que eu me refiro é de 2005 para trás, é bem interessante que você busque o auxílio de um topógrafo ou um técnico em agrimensura, alguém que tenha atribuição para georreferenciamento e, detalhe, que tenha competência e equipamento para isso, porque daí vai atualizar na descrição da matrícula, em vez de ter apenas as medidas e essas referências com distâncias, tu vai ter ali a coordenada global, como eu já expliquei em outros vídeos aí como é. Tanto tu pode utilizar a coordenada UTM, que ela é métrica, né? São unidades de medidas métricas, onde tu pega a superfície terrestre e coloca ela sobre uma prancha plana, tá? E ali dentro daquele fuso tu tem uma infinidade de números de coordenadas que nós utilizamos desta maneira para desenhar e para poder revelar informações e características físicas da área, né, que é a UTM, Universa Transversa de Mercator. Já mostrei isso em alguns vídeos aí, como trabalhar com essas coordenadas, até mesmo no Google Earth, e também como converter elas, né? Mas é óbvio que o Google Earth tem uma imprecisão muito maior do que a dos equipamentos que a gente utiliza, né? Pode haver ali coordenadas que estouram entre 3 metros a 7, e existem até condições mais precárias, mas a Google Earth tem melhorado muito o serviço. Eu sou um defensor da ferramenta, até volta e meia digo aí, espero que um dia a Google Earth me patrocine, né? Nem que seja me dando aí uma GoPro, um microfone, justamente por eu viver falando a respeito da ferramenta, né? E detalhe, Google Earth Pro tem Pro no nome, mas não é pago, é uma ferramenta gratuita aí que está disponível a qualquer civil. E ela é bem interessante, basta seguir meus vídeos aí, dá um like, aproveita, curte, compartilha, né? Porque eu dou algumas dicas bem interessantes e bem relevantes. E aí, como eu havia falado, a respeito do posicionamento global, eu cito nas minhas matrículas a coordenada ou em UTM, ou dependendo até do caso, dependendo da comarca, o que ela exige, eu posso colocar ela em graus decimais ou GMS, né, graus minutos segundos. Isso vai depender da interpretação
da pessoa registradora da área ou dos profissionais envolvidos com a situação, tá? Mas em geral se utiliza muito o UTM, e aí basta citar o fuso e saber onde a cidade se encontra dentro do estado, que a pessoa já tem uma noção de que fuso está se referindo. Tá? E por que eu evidencio muito e cito muito isso para os meus clientes? E para amigos, como é o caso de vocês que me assistem aí. Tá? Não tendo a posição global, fica complicado de um dia, se isso aqui entra em uma espécie de litígio ou algo do tipo, onde alguém de uma área do lado atesta que houve sobreposição desta área aqui sobre a dele, ou o contrário. Então não se tem informações apuradas com a coordenada com o posicionamento global para que se possa ser revelado ou evidenciado onde pode ter sido ocasionado o erro. Justamente pela técnica utilizada anteriormente, como eu falei, não é uma crítica a quem utiliza a estação total, é um equipamento que sempre deu certo anteriormente. Só que daí hoje nós vemos os problemas de sobreposições justamente porque não havia uma citação de uma posição global para definir aquilo bem. E aí tem mais um outro detalhe, sempre tem em algumas regiões uma ou outra pessoa, isso não é geral, tá pessoal? Mas assim, de 100%, sei lá, vamos chutar aqui um valor estatístico, 5 a 10% das pessoas, elas fazem com que o marco que estabelece a divisa da área caminhe de madrugada, se é que vocês me entendem. E aí passam-se os anos, a pessoa que não exerce tanta posse da sua área, ou seja, ela não frequenta tanto, quando retorna dali a um tempo, para de fato começar a exercer posse da sua área, começa a identificar, opa, mas a marcação onde eu conhecia não era aqui, ela era a posição tal. Mas aí, como é que tu vai cobrar isso? Aí tem que entrar com processo. Aí detalhe, tá? A topografia, às vezes, ela custa 1% ou 0,5% do valor do imóvel. Às vezes, um litígio desse, né, para retificar sua matrícula, e aí também tu poder alegar que o teu vizinho sobreposicionou a área, ou enfim, que seja uma compensação indenizatória, algo do tipo, isso às vezes demanda muito tempo, porque a justiça ela tem uma série de julgamentos a fazer anteriores, e até que o teu caia na mesa do juiz, isso leva um bom período, né? Não que a justiça é lenta, mas ela tem que seguir a ordem do que é prioridade. E é óbvio que eles vão pegar a pilha pelo que é mais antigo e depois vão chegar na tua, e isso pode levar um bom tempo. E aí o que acontece é que às vezes um litígio desses acaba, em vez de sair 0,5% ou 1% do valor do imóvel, acaba custando 30% do valor do imóvel. Aí às vezes a pessoa que estava pensando em exercer posse da área e daqui a pouco consolidar em cima uma casa ou empreendimento, acaba desistindo, acaba que isso vira daqui a pouco uma área da União, porque a pessoa parou de pagar o IPTU ou o INCRA, seja lá o imposto que for da área, e aí quando vê isso volta a pertencer à União, o que não é ruim para a União, né, seja do município, estado ou federação, mas é ruim para a própria pessoa por não investir às vezes num profissional de qualidade, né, para ajustar isso. Então, por favor, isso é um apelo a todos. Já existe agora a lei que acho que em 2023 vão começar a cobrar já o referenciamento de imóveis rurais de até 20 hectares. Acho que 2018 ou 2019, eu não me recordo agora bem o ano, essa lei ela chegou nas áreas de 50 hectares. E muito antes ela pegava, né, abrangia áreas maiores. Então vai chegar um momento em que você vai ter que já referenciar a sua área perante o INCRA e o site do CIGEF, que é diferente do que o pessoal tem vendido por aí. O pessoal vende certificação de área, que é encontrar os vértices da área, com uma certificação junto ao INCRA. São processos diferentes. Uma questão é encontrar os limites da área e demarcar. A outra questão é fazer este mesmo processo, porém colocando esses marcos em evidência junto ao INCRA e colocando lá na planilha ODS cada um desses marcos lá com um período de rastreio X lá, conforme manda o catálogo. Também não vou ficar dando aqui spoiler para alimentar o pessoal que não tem a competência de ir lá ler essas normativas, né? É isso, pessoal. Então é isso que eu vim evidenciar aqui, ó. Se você tem do seu imóvel algo, né, que aqui tá é o nome da cidade, não teria como não revelar, né? Mas se você tem algo do seu imóvel que tem essa citação aqui, ó, com descrições da sua área, saiba que isto é a matrícula. E se ela é muito antiga,
você corre um sério risco de estar ou você sobrepondo a área de alguém ou alguém sobrepondo a sua área. Tá? É bom averiguar isso, até para que você não tenha dor de cabeça e um dia diga, poxa, perdi lá 13 metros de largura de área por não ter feito isso antes. A pessoa entrou com um pedido de uso capião, né? Ou enfim, ou ela retificou o imóvel dela e aí englobou aqueles 15 metros de faixa de área. E aí você, por não ter tomado tenência, acabou deixando isso passar e perdeu, né? Deixou de exercer posse dessa área. Então, fica aí algo que eu tenho que salientar. Não é para simplesmente vender trabalho ou para gerar mais produto. É algo que eu saliento às pessoas. Às vezes, o que parece ser super caro na hora de comprar o serviço de um topógrafo, geomensor ou um técnico agrimensor, que é meu caso e que engloba todas essas funções e tem a atribuição para georreferenciamento, parece caro na hora. Mas quando você vê o litígio envolvido e daqui a pouco você perdendo o seu imóvel ou perdendo uma boa quantia em metros quadrados da sua área, aí você vai ver o quanto sairia mais barato contratar o serviço de um profissional gabaritado, capacitado e outra, que está sempre atualizado com o que tem de mais tecnológico e o que tem de mais à vanguarda, né, à disposição das leis e da tecnologia. Então fica aí a minha dica, tá, pessoal? Ficou gigantesco o vídeo, o maior vídeo aí do canal até então, mas é importante salientar isso, ok? Forte abraço a todos aí. Nos vemos em breve.